Em Isaías 43, quem não tem a Bíblia deve ter aquele aplicativo abençoado no celular, né? Oh Jesus, abra ele, abra. Estou muito feliz, irmãos, apesar de estar tremendo igual vara verde, porque estou cercado de homens que poderiam trazer uma mensagem muito melhor do que eu vou trazer hoje. Mas não diminui Deus ao que não sirvo, eu acho que Ele ainda fala. Amém? Eu quero ser canal. Você está com vontade de ouvir Deus falar? Levanta sua mão e glorifica Ele. Porque eu estou com vontade de pregar, irmão. O negócio é bom. Abra sua Bíblia em Isaías 43. Eu vou ler só o versículo que foi escolhido como tema, que é o 13, tá bom? E depois você medita na sua casa, que eu sei que você lê a Bíblia o dia inteiro, né? Isaías 43, 3 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há de que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem? Quem? Guarda a sua Bíblia, fecha ela, coloca no banco, você está com a mão libertada e livre para levantar quando tiver que levantar para adorar a Deus, tá bom? Glória a Deus. Isaías 43 fala de um esforço de Deus para resgatar um povo que estava meio rebelde, né? Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia no 42, 21 ao 25, você vai ver que eles estavam entregues aos saqueadores e ladrões. Estavam sofrendo. Se tiver um músico abençoado com os dedos assim, ungido, para que ele faça aquele barulho santo, que mexe com a gente, faz uma coisa assim, que vai coisando a gente, vai assistindo as coisas. Tem gente que sente ainda essas coisas ou não? Só eu estou sentindo. Aleluia! Me coisando aqui com vontade de sair correndo, irmãos. Porque Deus já pregou aqui essa noite através dos louvores. E se você não pode sentir a presença desse Deus, Ele está aqui ainda se revelando ao seu coração. Cada pessoa que pegava nesse microfone essa noite, cada saudação, cada louvor, era uma flechada de Deus dizendo: eu te peguei mais uma vez. E eu sei que Deus não falou só comigo, falou com você também. Cada saudação e cada louvor foi uma flechada ao seu coração dizendo: agindo eu, quem impedirá na sua vida? Se nós pudéssemos olhar para nós mesmos e as nossas condições, nós não estaríamos aqui. Verdade. E não dá para mentir para mim nem para você mesmo, porque Deus sonda pensamentos, intenções e coração. E esse mesmo Deus está aqui essa noite, passeando na igreja, examinando pensamentos, intenções e reações do seu coração. Logo no início do culto foi trazido um testemunho lindo aqui. E eu falei: Senhor, olha a minha responsabilidade. Apresentar o Deus de Isaías 43 para uma igreja que ouviu que Ele é o Deus que visita até no leito de morte. Pôde ver um exemplo vivo, que Deus resgatou, curou e sarou. E muitos ficaram dispersos dizendo: mais uma. Eu espero que Deus visite o seu coração para que não seja mais uma ministração. Eu espero que Deus visite o seu coração para que não seja mais um congresso. Que seja a noite divisora de águas na sua vida. Se alguém recebe, levanta a mão agora, porque Deus está aqui dividindo águas na vida de alguém. E depois desse culto a sua vida não vai ser mais a mesma. Isso se você quiser. Há uma pergunta nesse tema que vocês escolheram: agindo Deus, quem impedirá? Vamos examinar quem é que pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Conhecer a Deus implica em gastar tempo. Diga: conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Não, fala com vontade, nem parece como sou. Diga: conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Quem quer? Gastar tempo. Como qualquer relacionamento que você tenha, com o passar dos tempos, o relacionamento fica gastado, desgastado. É como o casal que senta para pegar um álbum de fotos e relembrar o dia do casamento. Coisa linda, né? Quando passa 10 anos ainda dá para ver sem rir. Agora quando eu pego um álbum de casamento da minha mãe, gente, misericórdia. Ainda bem que Jesus melhora a gente, né? Ainda bem que Jesus melhorou a gente. E é exatamente isso. Voltar no tempo, no primeiro amor. Quantos aqui precisam voltar ao primeiro amor? Eu preciso, eu sou o primeiro, tá? Eu sei. Resgatar algumas coisas, sabe? Atualizar. Fazer uma segunda lua de mel. Quem já teve a primeira lua de mel? Levanta a mão para eu ver. Só a mão. Quem teve a primeira lua de mel? Levanta a mão para eu ver. Quem está esperando a primeira lua de mel? Levanta a mão para eu ver. Eu estou esperando
Eu estou ansioso por esse dia, porque eu sei que vai chegar. Deus me prometeu, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus fiel, aleluia. Vai chegar, irmão, você não pode glorificar a Deus pela minha bênção, eu glorifico a Deus pela sua. Deus fiel, aleluia. O Rafa está cheio. Vai chegar, Rafa. Relacionamento precisa de atualização. Conhecer a Deus precisa de atualização. Cada fase da sua vida você vai ter um relacionamento com Deus. E sabe como a gente atualiza essa relação com Deus? Através das experiências. E eu quero dizer uma coisa. Talvez você olhe para esses adolescentes e diga assim: ah, são tudo menino, tudo novo. Eu também sou novo. Eu tenho 15 anos. Sim, porque a Bíblia diz que quando eu desço as águas eu nasço de novo. Então eu nasci de novo há 15 anos. Deus fiel, aleluia. Sabe por quê? Porque o tempo que eu gastei sem Jesus foi muito demais. Agora quando eu vim para Ele, o negócio ficou bom. Será que tem mais alguém aqui que sente que quando entregou a sua vida para Jesus, o negócio melhorou, irmão? Então levanta a sua mão e adora esse Deus, porque Ele é o mesmo e se preocupa em atualizar o relacionamento com você, sabe? Precisa dar um F5 na coisa, de vez em quando. A gente está na zona de conforto sem receber o novo de Deus. Tem alguém que entende esse novo de Deus como bênção e vitória, prosperidade e porta aberta. E o novo de Deus chega também com as perdas. O novo de Deus também chega quando Ele fala para você: dá um giro de 180 graus. Não é aquele giro da roda gigante não, tá? Não. É aquele giro que você está indo no sentido de Deus falando assim: eu tenho um apreço pela tua alma. Esse caminho que você está trilhando não é para você. É como se Deus virasse para você e falasse assim: volta, resgata os valores. É porque a gente está muito preocupado em congresso e com preço. E Deus quer valores. Preço do que, Caio? Preço da roupa nova, preço do sapato novo, preço da oferta do cantor famoso ou pregador que vai ver. E a única coisa que preocupa a Deus é resgatar valores que a igreja está perdendo todos os dias. Deus quer resgatar valores aqui essa noite. Ele está falando com alguém porque a palavra de Deus não volta vazia. Se você é canal para receber a bênção de Deus, eu sou canal para trazer a mensagem de Deus para a sua vida. Então levanta a mão e adora a Deus, porque Deus está resgatando valores. Aleluia. Atualizar relacionamento com Deus implica também em ter intimidade com Ele. É como um casal que vai para uma lanchonete e nos primeiros dias de namoro ninguém come nada, né? A namorada fica com vergonha. Pede só milho pra mim, eu como com você. E depois parece uma draga, né, irmão? Só Jesus na paz. Porque crente... Crente não gasta com essas coisas mundanas aí não, mas crente come, irmão. Ô, povo que come é crente. Tem alguém dando glória a Deus aqui fora. Como um casal que senta para rever o álbum, temos que dar um F5 quando estamos doentes. Precisamos ter um relacionamento com Jeová Rafa. Cadê o bom Carlos? Ele conheceu esse Deus através do F5 quando? Quando ficou doente. Isaías 43 fala de um Deus que dá condição para quem não tem condição. Isaías 43 fala de um Deus que tem controle de todas as coisas. Isaías 43 fala de um Deus que pega alguém que não podia e faz poder. Alguém que não tem passa a ter. Alguém que estava com as portas fechadas. E o Deus Jeová Rafa abriu as portas e as comportas do céu. E o Jeová Rafa está passeando aqui essa noite para dizer para alguém: eu ainda sou o Deus da tua provisão. Eu ainda sou o Deus que realiza os sonhos. Conhecer a Deus implica intimidade. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o nosso Deus. E eu vejo uma geração que se diz tão inteligente para algumas coisas, mas não é inteligente em gastar o seu tempo com Deus. Aqui não, porque graças ao bom Deus eu vi um bom trabalho com adolescentes.
Mas como diz um pastor lá da minha igreja, lá no Guatemala, tem uma geração de adolescentes que não tem cultura bíblica nenhuma, que não tem vida de oração, que quando vê a oportunidade de pegar o microfone quer fugir, igual o diabo foge na cruz. Mas eu glorifico a Deus, porque essa noite eu pude ver o contrário, sabe? Cada adolescente que veio aqui para cantar foi uma flechada no meu coração. E eu não sei se você ainda está sentindo o Deus que move através de um culto, Jesus que mexe na liturgia do culto. Deus fiel. A cantora que pega o microfone e não consegue cantar porque as lágrimas vêm, o Espírito Santo consola, reveste, e Deus continua falando com alguém. Eu estou revendo valores, eu estou resgatando meu povo porque eu amo. Eu vou te dar liberdade para adorar esse Deus por um minuto, com seus olhos fechados, com a sua mão erguida, de pé, deitado debaixo do banco. Mas convide esse Deus que tem apreço pela tua alma, que Ele possa te resgatar nessa noite, que você possa adorar a Ele como você nunca adorou, com a sua mão erguida, com lágrimas nos olhos, com entrega. Mas faça isso com Deus. Oh, aleluia. Adore. Oh, aleluia. Porque se você não adorar, a criação adora. Nós podemos ver o mover de Deus em todas as coisas, até na sua criação. Quando você olha para o mar e vê a grandeza de Deus, a gente não consegue nem driblar um copo de água. Quantas vezes eu fui colocar água, Deus, derrubei água no pé. Mas o Deus que eu sirvo, que é um Deus grandioso e imenso, Ele foi capaz de colocar gotinha por gotinha e formar aquele mar imenso. O salmista diz no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento confirma as obras das suas mãos. Eu e você somos obra desse Deus. Deus não faz nada para dar errado. Eu e você fomos criados para dar certo. Deus fiel, aleluia. Melhor é isso, me ajuda. Quando eu digo para você que Isaías 43 fala de um Deus que dá condições para alguém que não tem condições, eu estou me referindo a mim também. Essa semana eu passei, desde sábado passado, com uma crise amidalítica. E eu já havia ido ao médico. E o médico diagnosticou o quê? Você vai ter que retirar suas amígdalas. Eu falei assim para ele: eu tenho 29 anos e eu tenho noção de que essa cirurgia de retirada de amígdalas, ela se faz necessária na infância, porque a recuperação é maior. E agora com mais velhinho, cortou alguns riscos. Ele: sim, para começar o tratamento vai ser bem desgastoso, você vai ter que ficar 30 dias sem falar. E eu pensei: maligno aqui não. Aqui não. Qual é a outra solução? A outra solução é um milagre. Eu falei: então eu vou ficar com o milagre, porque o Deus que me prometeu ainda continua sendo o mesmo. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Passei a semana inteira sem voz. Hoje à tarde a voz voltou e eu estou aqui para dar glória a Deus. Estou aqui para servir a Deus e fazer a vontade desse Deus que dá condições para quem não tem condição. Você não tem condição, Deus tem. Você não faz, Deus faz. Você não abre, Deus abre. Você não cura, Deus é a sua cura. Então levanta a sua mão e adora a Deus com vontade, porque eu passei aqui. Deus fiel, aleluia. Quais são as formas de conhecer a Deus, além da intimidade, o relacionamento, as experiências? Conhecer o próprio Jesus. Conhecer o próprio Jesus. Certa feita, Filipe, coitado, sabe de nada, inocente, virou para Jesus e falou assim: nos apresente o Pai. Em outras palavras, ele falou assim: mostra o chefe pra gente, mostra o Todo-Poderoso pra gente. Jesus deu um Hadouken em Filipe, sem querer, igual dos Chaves. Deu uma perna de pau nele. Como você pede para conhecer a Deus? Quem vê a mim, vê o Pai. E tem alguém que não entendeu, então eu vou repetir.
Quando você se encontrar com Jesus verdadeiramente, você vai estar indo em encontro a um Deus que vai vir e vai raiar nas nuvens, para buscar um povo lavado, remido, que vai morar na glória. Cadê esse povo? Esse povo que é barulhento, esse povo que incomoda, esse povo que adora a Deus sem se preocupar se a maquiagem vai borrar, se a chapinha raiz vai ficar meio assim, né? Dizendo que tu não é japonês, tu é africana mesmo. Se preocupe com isso não, sabe por quê? Esse corpo vai ser trocado por um corpo que não é corruptível. Nós vamos trocar de corpo e nós vamos morar na mansão celestial. Aleluia. E essa geração que não quer gastar esse tempo com Jesus acaba gastando tempo com coisa desnecessária. Com o que, cara? Eu ia pensar, mas não vou perder tempo não. Há uma geração que diz que quer morar no céu, né? Como diz o hino lá? Eu vou subir, não vou ficar aqui. Outros cantam 7 trombetas. Como vocês cantaram? Sarar a ferida e ligar a pele. Aleluia! Eu vou repetir. Jesus quer sarar a ferida e ligar a pele de novo. A preocupação de Deus aqui essa noite é ligar você a Ele, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Será que essa presença ainda é reverenciada? Será que essa presença ainda é adorada no nosso meio? Será que alguém ainda tem apreço em estar ligado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Deus de glória. Se desligue dessa terra. Imagine esse Deus que tem apreço pela tua alma. Quando conhecemos alguém, temos uma coisa chamada intimidade. É como um amigo que olha para o outro e através do olhar, ele não precisa falar, mas o outro já sabe do que ele está querendo falar. Será que você tem essa habilidade de olhar para o seu amigo e ele saber quando você está feliz? Ele olhar para você e saber quando você está triste, quando você está com fome, quando você está com raiva. Outra coisa, a palavra de Deus não volta vazia. Esse seu coração está pesado porque você ainda não liberou perdão. Libere perdão e viva feliz, querido. Libere perdão e vem comigo para o céu. Libere perdão e comece a ver as coisas dar certo para você, porque é uma bênção retida, porque o nosso coração se endurece. A gente não guarda nem dinheiro, vai guardar mágoa para quê? Deus quer perdão, porque Jesus foi o maior ofendido, ele já perdoou. Deus fiel, a Bíblia diz que o único momento que ele abriu a boca foi para liberar perdão. Eu e você ainda estamos preocupados em nos justificar, em dizer, mas por quê? Para quê, querido? Quem justifica é Deus. A palavra de Deus diz: os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Se isso é bom para você, o resto não interessa. Voltando para a intimidade, amigo que consegue falar no olhar. Certa feita eu fui para um lugar e alguém falou para mim que ia fazer uma coisa diferente para comer, Joe. Só que eu tenho assim, uma certa resistência a algumas coisas, né? Não é só porque eu sou gordo que eu como tudo, meu irmão. Não é assim também não, bagunçado. Não é não. E só de olhar para a pessoa sabia que eu tenho que comer. Aí teve um livramento de Deus. Livramento do homem também, que Deus usa os servos dele. E eu não comi. Quando a gente conhece, a gente fala no olhar, sem precisar falar com palavras. E Deus te trouxe aqui porque Ele está preocupado com esse seu olhar caído. Triste porque não tem mais a presença. Triste porque não tem mais o brilho do Espírito Santo. Caiu, mas está pegando para crentes, a noiva do Cordeiro. Eu sei. Tem muito filho pródigo perdido dentro da casa do Pai. Deus fiel. E eu vou repetir porque Jesus me manda. É Ele quem manda na mensagem, não sou eu. É Ele quem manda na mensagem, na liderança.
É Ele quem manda na mensagem, não sou eu nem você. Quantos filhos pródigos perdidos dentro da casa do Pai, sem direção, sem saber o que vieram fazer aqui essa noite. Só que o Jesus que tem intimidade com você, fala com você no olhar. Certa feita eu cheguei em casa, pensei comigo, poxa vida, bem que podia comer um bifinho com batata hoje, né? Tem uma missionária já querendo cantar, não é hora de cantar não, já pastor. Minha avó só de olhar pra mim sabia que eu queria comer bife com batata. Como assim, cara? Quando nós temos intimidade com Deus, que dá condições para quem não tem, você não precisa nem falar, Deus atende o desejo do seu coração. Deus fiel, Quando você aleluia. tem intimidade com Deus, que dá condições para quem não tem condições, Ele começa a orquestrar as coisas ao seu redor para que tudo dê certo. Porque você tem intimidade com Ele. Você gasta tempo com Deus, que tem todo o poder, que tem o controle de todas as coisas. Cara, tem as saídas da vida. E talvez você entre com o seu coração aqui tão rancoroso, tão pesado, tão preocupado, tão angustiado. Mas esses momentinhos que você chorou aí, só você e Deus, ninguém mais estava vendo. Seu coração foi regado e limpo. E agora ele é um terreno limpo de novo. Ele é um jardim regado. Para quê? Para que ele ocupe o trono que era dele outrora. E eu encerro agora, convidando você no seu lugar, com a mão no seu coração, fazer essa oração cantada.